Bem-vindos a mais um Hora de Ponta na RCF. Até às 8 vamos continuar por aqui. Como eu disse já há 6 anos atrás, vamos conversar com Adolfo Teixeira, que assume esta temporada o comando técnico do Fiéis. Adolfo, boa tarde, é um prazer tê-lo cá para falar, digamos assim, deste novo projeto, depois de já termos também conversado com o presidente Paulo Lima. É agora a altura de se falar com o chefe da equipa técnica, digamos assim, e o timoneiro do Fiéis para a próxima temporada no Campeonato Distrital de Aveiro, primeira divisão. Adolfo, boa tarde, muito obrigado. Como é que surge este convite do Fiéis? Estava à espera que o telefone tocasse, naturalmente? Tinha expectativa quando se soube que havia as modificações no Fiéis que houveram, alterações já conhecidas, que pudesse vir dali, ou foi uma surpresa para si? Boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer voltar sempre a esta rádio e perante a sua pessoa, só lhe tenho que agradecer mais uma vez, porque é uma honra e um prazer estar aqui na rádio. É recíproco, Adolfo. Muito obrigado, Paulo Sérgio. É assim, eu estou farto de dizer que a minha vida não é futebol. Adoro aquilo que faço com gosto e com empenho, mas eu vivo do meu trabalho. E prova disso é que mais uma vez hoje estou aqui às 7 horas e o meu trabalho é para além disso, só que tenho uns sócios fantásticos que me facilitam para aquilo que seja. Nunca andei à procura de clube nenhum, a partir do momento em que eu disse que não ao São João de Verde. Depois ponderei parar um ano por várias razões, mas principalmente estava muito saturado. E só como os outros, depois de não ter clube, não liguei para ninguém, não me intrometi com ninguém. Sabia que havia muitos clubes que precisavam de um treinador. A minha forma de estar, que foi uma coisa que meus pais sempre me ensinaram, foi nunca te andes a oferecer a ninguém, só em último recurso mesmo, quando não tiveres hipótese de sobreviver, mas tenta lutar pelos teus próprios meios. E foi aquilo que eu fiz. Esperei com calma, sem stress nenhum. Sabia que no Fiéis tinha havido uma alteração muito grande, com a mudança do treinador para o Lourosa. Cada um é livre de decidir aquilo que quer, não tenho nada contra ninguém, nem contra clube nenhum. Falava-se muita coisa e de muitos possíveis treinadores para o Fiéis. Isso também sei que é verdade, porque há alguns, inclusive, que são meus amigos, que me ligaram e que faziam parte também, ou estavam à espera que o telefone tocasse. E numa conversa na primeira gala da IAFA, e eu encontrei lá, na altura estava com os diretores do Feirense, com o doutor não me lembro agora, Filipe Oliveira? Sim, o doutor Filipe Oliveira, o São Manuel, o São António, e a direção de São João de Verde, inclusive o presidente, quem eu faço questão de ser amigo também, juntamente com alguns diretores, e o Joel principalmente, que é uma paixão para mim. E fui abordado por 2 diretores, mas normalmente se eu estava disponível para ouvir aquilo que eles queriam. É lógico que o Fiéis é um clube apetecível, está em constante mudança, está neste momento, penso que está a ficar de dia para dia, acima de tudo, com pessoas que têm com muita capacidade e querer, mas também é preciso haver muito mais apoios, porque muitas vezes é desolador ir a Fiéis e assistir a um jogo de futebol. Falaram comigo, chegámos a acordo facilmente também, penso que não é por aí, e lá estou a liderar aquilo que acredito nas pessoas, acredito no clube. Foi o meu primeiro clube quando eu comecei a jogar futebol com 12 anos, e acredito, acima de tudo, que tem capacidade para combater neste momento e ombrear acima de tudo, temos a consciência que vai ser um campeonato fabuloso. Adolfo, sente-se de certa forma lisonjeado por ter sido a escolha, uma vez que a oferta foi muita e técnicos de nomeada, como o Paulo Lima também teve a oportunidade de me dizer, e o Adolfo acabou de confirmar agora, por ter sido a escolha da direção, sente-se lisonjeado de certa forma, não é? Sim, de certa maneira fico um bocado orgulhoso, porque depois de ponderarem, chegarem a um consenso em que optaram pela minha pessoa, fiquei satisfeito. Mas que treinador fosse, eu continuaria a ir ver o Fiéis, conforme ia muitas vezes, e a dar-me bem com esses colegas que são treinadores, porque a minha relação com toda a gente
é muito boa, e não era por causa disso, cada um faz a sua vida, e eu, conforme foi eu escolhido, poderia ter sido o outro, mas não era por causa disso que o atual presidente do FIAN já me tinha convidado há 3 anos para a formação, e na altura não deu, e amigos na mesma. Eu sempre lhe coloquei as minhas questões, se eu me pus à vontade, independentemente daquele treinador em que ele decidisse que seria o futuro treinador de FIANs, a nossa amizade nunca iria ser beliscada. O que é que lhe pediu o Paulo e a direção de FIANs para esta temporada, Adolfo? Olha, nós, acima de tudo, temos de ser muito sinceros e muito coerentes. Não podemos estar agora aqui em madeirar em arco, porque de um plantel ou de uma equipe base, falámos assim, num 11 base, saíram 8 novos jogadores que eram titularíssimos. Mas a vida muitas vezes é feita de oportunidades, e para colmatar aquelas saídas, estamos neste momento com muito trabalho, com muita dedicação por parte das pessoas, não só do presidente, como do nosso departamento de futebol, que é o Telmo, que tem feito um trabalho fantástico, tem trabalhado dia e noite, juntamente com os outros colegas, e temos conseguido aos poucos tentar equilibrar a equipe. Sabemos que não vai ser fácil, estamos a recrutar muitos miúdos que passaram pelo FIANs. Vamos formar uma equipe B em que neste momento, no nosso plantel, neste momento temos 30 jogadores e 18 passaram pela formação de FIANs, e isso é muito importante. Mas também é um pau dos bicos. A formação, primeiro de tudo, para se apostar na formação, eles também têm de ter qualidade. Não vamos dizer que apostamos por apostar, porque depois as pessoas dizem, e muito bem, o FIANs agora é formação, vamos apoiar. Vamos apoiar se ganhar, porque se perder, pois é só canalha, não vale a pena. E é um pau dos bicos, mas é um risco calculado, e acredito, com maior ou menor dificuldade, que vamos conseguir o nosso objetivo, que passa acima de tudo pela manutenção, mais nada do que isso. Mas pergunto-lhe se essa estratégia de recrutar atletas identificados com o clube e que conhecem a mística fianense tem a ver com todo este processo que se gerou, não só com a direção, mas também com a saída do técnico e dos jogadores, ou é mesmo uma opção sua e do Paulo Lima, porque o Paulo Lima também, é preciso lembrar, é o coordenador da formação, tem uma apetência normal para a formação, assim como o Adolfo. Tem a ver com os dois fatores ou com um só? Tem a ver com os dois fatores. O primeiro fator, eu às vezes começo a olhar e a meditar e digo assim, a primeira divisão da Aveiro está muito forte, mesmo em termos de orçamentos, está muito forte. É lógico que os orçamentos ajudam a ganhar, mas não é tudo. Às vezes com um orçamento baixo, muitas vezes consegue-se melhor do que aquilo que se pensa, e tenho prova disso o ano passado. Este ano, mediante os jogadores que saíram, na altura em que esta atual direção tomou posse, o mercado já estava já havia pouco para onde mexer. Aqueles que nós chamamos os bons jogadores praticamente já tinham todos definido o clube que os escolheram. Não havia muita margem de manobra. Neste momento, o que há, aquilo que nós achamos que é bom, é aquilo que nós estamos a fazer, é tentar falar com as pessoas, tentar motivá-las, apresentar um projeto que seja fiável, e neste momento com alguma dificuldade, mas estamos a conseguir aquilo que pretendemos. Acima de tudo, fazer com que FIANs, aquela cidade de FIANs que está adormecida totalmente, em termos de massa adepta, em termos de sócios, que existe pouca paixão pelo futebol, que se unam mais, porque ao termos jogadores da formação, é lógico que isso arrasta mais pessoal, e uma das intenções é essa, acima de tudo formar com qualidade, para que um dia mais tarde, que eu acho que conforme se anda neste momento, vai ser insustentável, porque uma primeira divisão com 10 candidatos, vai haver alguma falta de ar. E pagar-se, pelo menos por aquilo que se diz, ordenados que alguns da segunda liga não receberão, digo eu. Sim, é verdade, é aquilo que dizem, porque eu não sou daqueles em que tenho que estar presente como presidente para o jogador assinar, nem quero saber quanto é que ele quer ganhar, porque atualmente isso existe muito nos clubes, em que o treinador tem que saber quanto é que ganha o Zé e o Quinho Manel. Isso não é importante, cada um faz o seu contrato. A direção deverá de ir até onde puder, não exagerar, porque eu não posso estar chateado, porque se eu jogo no Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, então eu não corro. É ele que eu ganho todo, mas cada um faz o seu contrato. Ninguém é obrigado a ir para o FIANs. Agora quem for tem que ter a noção que tem que dar o máximo, bem ou mal,
ninguém é obrigado a mais, logo que tem o seu limite, e isso é que é o importante, cada um faz o seu contrato. Agora acredito muito que em novembro, dezembro, em que as coisas podem estar definidas, com 3, 4 equipas fora já de combate, que vai haver jogadores que vão por arrasto, ou infelizmente não vão ter capacidades para conseguirem os seus objetivos em termos de pagamentos. Em relação a este plantel que está a formar, Adolfo, estamos a falar de jovens, na sua grande maioria, sabendo que vamos ter um campeonato pela frente, diria mesmo terrível em termos de competição, em termos de competitividade, muito mais, pelo menos é expectável que assim seja pelo leque de equipas que o compõem, quanto mais não seja em termos históricos, do que o da época anterior, e esse já foi bastante competitivo. Não é necessária mais experiência para um plantel em que a juventude, por muita qualidade que tenha, falta-lhe aquele traquejo, digamos assim, das equipas que têm, como nós sabemos, também jogadores que já andaram por outros escalões e muito traquejados nestas andanças? Sim, nós neste momento temos um objetivo, temos um caminho traçado e sabemos que não nos podemos desviar muito daquele caminho. As coisas estão definidas, sabemos aquilo que queremos e para onde queremos ir. Agora, é lógico que ter muita juventude, e eles também só crescem se tiverem alguém com mais experiência, e estamos a tentar fazer isso, estamos a tentar uma mescla de experiência com juventude, porque se eu conseguir utilizar 2, 3 miúdos num jogo em que tem ali 7, 8 já com experiência, esses miúdos acabam por crescer. Agora eu no meio de 7, 8 miúdos muitas vezes torna-se complicado e tem uma desvantagem, isto sem tirar valor a ninguém. Nós temos muitos miúdos que já jogaram no Fiéis na formação, que fizeram rodagem no Orgoncilho, no Cesarense B, no Sanguedo. Enquanto em contrapartida, o ano passado apanhei miúdos com 6 anos de nacional, independentemente da juventude que tinham, dos 19, 20 anos, mas eram miúdos que já tinham outro tipo de traquejo, outro tipo de mentalidade. Mas quem quiser aprender está sempre a tempo. Eu, o ano passado, também melhorei muito, aprendi muito em termos de liderança, lidar com muita juventude, e a coisa que me apraz resistir é que qualquer jogador que passou por mim ou que passa por mim, seja em qualquer lado, tenho sempre uma mão amiga a esticar, e isso é importante. Ainda agora tive dois jogadores que foram mesmo ano passado, que conseguiram entrar numa segunda divisão e me ligaram a dizer que tinham assinado por esses clubes, e eu no fundo fico satisfeito porque também os ajudei a crescer um bocado. Adolfo, que plantel é que vamos ter para essa próxima temporada? Um plantel equilibrado, apesar dessas contrariedades todas, ou vicissitudes, melhor dizendo. Vamos ter um plantel que vai permitir ao Fiães o quê? Lutar por quais objetivos? Depois de ter conseguido o 3º lugar a época passada. Não é fácil, nem vamos criar expectativas nem ilusões, porque não se pode colocar a fasquia neste momento muito alta. Temos de ter a noção daquilo que temos, da realidade que temos. Do plantel do ano passado, nós ficámos com 10 jogadores, alguns não utilizados ou pouco utilizados. Temos acima de tudo, que era o Nelson Diogo, o Dani e o Tiago e o Jaiminho, que iam jogando regularmente. O resto são miúdos também que precisam de jogar mais. Fomos buscar alguns para tentar colmatar, em termos físicos não são fortes, mas miúdos com muita qualidade. O Seminha, o Xabi, fomos buscar o Dani, e fomos buscar o Nuno, o guarda-redes, que estava no Lever, miúdos que estavam em clubes, não em clubes de nome, mas acima de tudo miúdos que eu conheço e que têm uma paixão enorme pelo futebol, e cada vez é mais importante escolhermos uma equipa à nossa imagem, ou os jogadores à nossa imagem, para que o balneário seja um balneário puro, em que, independentemente daquilo que acontecer, juntos nós conseguiremos sair do problema a falar, sem andarmos aos berros, sem andarmos a discutir, e chegarmos a um consenso. E isso é muito importante. Nesta primeira fase, o importante é fazer um bom balneário, criar um bom espírito de grupo. Não sou daqueles que também digo que
Perdemos, mas ganhamos mais um balneário. Ou perdemos, mas ganhamos mais um balneário. Perdemos, mas ganhamos mais um jogador, colocámos um jogador da formação. Se perdermos sempre, chegamos ao fim, temos 22 balneários e 32 jogadores, e não é isso que nós pretendemos. E poucos adeptos, não é? Exatamente, isto é tudo muito fácil de início, em que toda a gente apoia, mas depois, desde os sponsors, desde os patrocinadores, é lógico que toda a gente quer a vitória. E a aposta na formação é boa, mas tem que ser com consciência, e eles também têm que perceber que o tempo o dirá, e é preciso saber esperar. Muitas vezes eles vivem obcecados com muita coisa. O saber esperar é uma virtude, e para quem me está a ouvir neste momento, deveremos ter com menos de 22 anos, porque na equipa B funciona o sub-23, deveríamos ter 20 miúdos com menos de 22 anos, e para quem me está a ouvir, penso um bocado, que diga assim, hoje não jogo, mas amanhã posso ser opção. Agora, se acomodar, de certeza absoluta que não vai ter a vida fácil também. Mas o objetivo concreto para a próxima temporada, vê possibilidades pelo menos de fazer igual, ou é muito difícil chegar a esse patamar, até pelo leque de equipas que foi alargado em termos de objetivos de lutar-se pela subida de divisão, não é? Nosso objetivo começa por jogo a jogo. Há equipas muito fortes, há equipas fantásticas este ano. Há equipas, o ano passado tinham boas equipas, mas este ano, por aquilo que eu me vou percebendo, tem 8, 9 equipas com muita qualidade. O nosso objetivo é, jogo a jogo, tentar ganhar, acima de tudo, fazê-los crescer ganhando, e não andar ali numa situação complicada, porque se eu tiver a 2 metros num poço, a 2 metros chegar lá acima, eu com um bocado de ajuda ainda consigo. Se estiver a 10 metros, cada vez tenho mais dificuldade em sair. Depois a obrigação de ganhar numa equipa muito jovem cria bastantes problemas, e é isso que nós não queremos. Queremos estar numa zona estável, numa zona em que não dê muitos problemas, complicar o máximo possível as equipas de topo, porque eu penso que todos os jogos vão ser contra equipas de topo, porque temos no mínimo, por aquilo que conheço, desde o Bostelo, que está fortíssimo, o Orosa, equipa de segunda, o Beira-Mar, o Espinho, que infelizmente acabou por não conseguir os objetivos, porque achei de uma injustiça muito grande, mas como eu não tenho direito a nada, não me ouviram, porque poderiam e deveriam ter subido. O União de Lamas, que é sempre uma equipa fortíssima, o São João de Ver, que se atresceu de uma maneira fantástica, de uma maneira de certeza absoluta, que vai tentar os lugares cimeiros, e não conhecemos o Paivense, que não sabemos muito, mas o Alba também, o Oliveira do Bairro, e os Moris, muito forte também os Moris. Depois tem o Milheiroense, está toda a gente a reforçar-se. Eu fico feliz por isso, porque vai haver muita rivalidade, vai haver muita competitividade e muita qualidade acima de tudo. E com o trabalho que a IAFA está a fazer, em que nos dá visibilidade, eu acho que sim, acho que é uma montra para eles, é uma montra para toda a gente. Aliás, neste momento eles têm que olhar e tentar, acima de tudo, fazer com que cada vez venha mais gente, mais público ao futebol, porque a pior coisa que há é termos 15 pessoas a ver um jogo, e depois mesmo para chamar nomes ouve-se mais fácil, porque são aquelas duas vozes que são muito conhecidas. Se tiver muita gente, aquilo até confunde um bocado, nem sabíamos se é o Zé, se é o Kim. Abafa, não é? Exatamente, era isso que nós pretendíamos, é isso que nós pretendemos. Como é que um clube como o Fiennes, que tem uma mística, não direi incomum, mas que todos elogiam, e essa mística advém muito também do bairrismo dos seus adeptos, que era assim que eram conhecidos. Como é que há este desinteresse pelo futebol assim? E o que é preciso fazer, Adolfo, para devolver a confiança a esses adeptos para voltarem a apoiar a equipa? Praticar bom futebol chega? Não, só praticar bom futebol não chega. Porque se entrar o Joaquim para presidente, eu não apoio, porque queria que fosse o António. Se for o António, o outro diz que não entra, que não vai para sócio, não vai ver jogos, por causa disso. Nós podemos... Mas quando é preciso, quando há eleições, ninguém chega à frente, essa é que é a realidade, não é? O grande problema é esse, toda a gente critica, toda a gente levanta a voz, mas depois na hora de definir, ninguém aparece. Ninguém aparece, ainda bem que apareceu uma pessoa que está ligada à formação há 25 anos, e que toda a vida praticamente foi isto, foi futebol, mais futebol de formação, é verdade, mas com os conhecimentos que tem adquirido e com
aquela equipa que ele conseguiu reunir à sua volta, eu acredito sim. Agora, não nos podemos comparar, por exemplo, a uma massa adepta dolorosa. Aquilo é uma coisa impressionante. Só quem treina lá sente-se aquela pressão, aquela adrenalina, a paixão pelo futebol mesmo, por isso é que é forte paixão. Enfim, é isso que estamos a tentar e vamos ver se conseguimos, espero bem que sim, devolver essa mística ao Fiense, esse querer, essa paixão pelo futebol, cada vez com mais gente a ver, cada vez com mais público a assistir aos jogos, porque eu só tenho que dar os parabéns ao Fiense pelo trabalho que fez o ano passado. Ficaram em terceiro lugar, mas era triste muitas vezes ir lá e ver muito pouco público, perante uma equipa daquelas, e foi aquilo que me deu algum gozo, alguma satisfação. Foi no clube onde eu estive. Adorei, porque além de ter sido tratado como um pequeno príncipe, a massa adepta aderiu bastante mesmo. Em termos de plantel, ainda falta muito, Adolfo, para ficar fechado? Olha, o nosso plantel está sempre aberto. Se houver oportunidades de negócio, não é? Se eles forem bons, a oportunidade, temos sempre as portas abertas. Nunca fechamos as portas a ninguém. Agora, é aquilo que eu digo, só podemos ir até ali, não podemos ultrapassar. Aceitam, não aceitam, cada um que siga a sua vida. Desejo boa sorte a todos. É lógico que eu queria melhores jogadores, mas neste momento há 2, 3 posições em que ainda não conseguimos definir bem aquilo que queríamos mediante preço e qualidade. Temos muitos jovens com qualidade, mas é aquilo que eu digo, depois de estar estável é muito mais fácil lançar do que atirá-los agora neste momento à fogueira. Se as coisas correm bem até passa despercebido, se as coisas correm mal é um descalabro, e em termos anímicos para os miúdos é muito complicado. Faltam-nos pelo menos 3 posições fulcrais mesmo, mas estamos à espera, estamos a ver o que é que dá, porque há ainda muita gente. Aqui em Aveiro está super explorado. Aqui em Aveiro nem poderemos competir com ninguém. Tentámos vários, mas foi impossível chegar lá. As pessoas que não pensem que foi por adormecimento, não. Tentámos tudo, falámos com jogadores de grande qualidade, mas depois não conseguimos chegar a esse patamar. Não há argumentos, não é? Não havia argumentos, e optaram todos por outros clubes, para esses tais clubes que são as primeiras apostas para subir de divisão. Quais são os setores que o preocupa mais nesta altura, aquilo que precisa de ser reforçado, na sua opinião? Já disse que são 3, mas se excluísse 2, a maior necessidade? Sim, neste momento principalmente faltam nos corredores laterais, falta gente com capacidade, com velocidade para os desequilíbrios. Temos agora um ponta de lança, um rapaz novo de 21 anos, tem 1,91 m, fez a formação no Verzinho, jogou no Candal. Centrais, independentemente do Zé Carlos, ainda não definiu, precisamos de um central. Médios interiores, temos médios baixinhos, ainda tentámos contratar mais 2, mas isso foi o que eu disse ao Presidente. Se ele contratar mais jogadores da minha altura, um dia deste só falta a Bira Branca de Neve, porque os anões já estão aqui todos. E mais ou menos é essa a posição. Arranjámos um lateral esquerdo que foi internacional nas camadas jovens portuguesas, jogou pela seleção, que é aqui da Feira, fez a formação no Feirense, no Sporting, no Porto, teve no Arembino, e optou por ir jogar pela Fiense, acima de tudo também um bocado pela relação que eu tenho com o pai, pela amizade, e o resto é acima de tudo mais essas posições. É um central, ponta de lança, uma segunda opção ou uma primeira opção, porque as opções nós nunca sabemos se é a primeira ou se é a segunda. Uma opção que seja válida, um miúdo que goste de aprender, que goste de correr, que goste de lutar, porque só ter qualidade não chega, e um ala. O resto temos que os fazer crescer, e eles também têm que fazer por isso. E eles, se me ajudarem, eu também estou aqui para os ajudar, e eles, ao fazerem-me crescer, também estão a crescer também. E isso é que é importante, acima de tudo termos todos a noção que vamos crescer, mas quanto mais rápido crescermos em termos de mentalidade, em termos de maturidade, em termos de qualidade, mais depressa conseguimos os nossos objetivos. Ao conseguir os nossos objetivos, é muito mais fácil depois eles também sobressaírem.
Adolfo, que equipa é que vamos ter, conhecendo-se como conheço e todos também sabem que o Adolfo é defensor de uma equipa à sua imagem, nem poderia ser de outra forma, que fiéis é que pode se prometer aos adeptos em termos competitivos? Acima de tudo, uma equipa equilibrada, uma equipa que joga bom futebol, que seja prática também, que seja simples, de processos, que tenha qualidade no jogo e, acima de tudo, que marque golos e que não sofra. Isso é importante. Muitas vezes nós dizemos que o importante é ganhar, é verdade. Se tentarmos conciliar, ou se conseguirmos conciliar o jogar bem com o ganhar, é muito mais importante. Mas às vezes, em situações complicadas, às vezes o mais importante é ganhar e deixar a exibição para segundo plano. Temos ali miúdos com muito potencial, em que podemos tirar proveito do crescimento deles, e eu acredito firmemente que com maior ou menor dificuldade, com a capacidade técnica de alguns jogadores e com a minha equipa técnica, faz parte do professor Carlos, o professor Rui Pedro e o Daniel, treinador de guarda-redes. Eu acredito que as pessoas, se forem ao estádio, e isso eu acredito também que elas comecem a ir ao estádio, que saiam de lá entusiasmadas, acima de tudo, com uma paixão, com um querer dizer, pá, o Fiães, uma equipa nova, uma equipa em que já começou um bocado tarde, porque todos os clubes este ano apetrecharam-se muito rápido, e saírem dali felizes, e muito importante olhar para o plantel de Fiães e definir, dizer, afinal o Fiães está com 7 miúdos a jogar, ou 8 miúdos e mais 4 no banco, ou 5, e depois uma equipe B formada essencialmente por miúdos que passaram pela formação de Fiães. Isso é gratificante. A introdução da equipa B é benéfico para o clube, na sua perspectiva? Sim, nos moldes em que estamos a fazer, a equipa B é benéfica, porque se conseguirmos todos os anos, eu digo se conseguirmos, porque eu vou começar, mas não sei depois o futuro, porque isto é tudo muito fácil. Projetos a longo prazo tem tudo a ver com os resultados, não é? Projetos a longo prazo comigo no futebol não existem. Isto é tudo muito bonito, fazer um projeto para 3 anos, mas se não ganhar, ou se no primeiro ano perder, a aposta, e acho lógico, passa por outro, porque quem desce, por norma, deve dar oportunidade ao outro, porque começa já com um pau de 2 bicos. E esta equipe B, se conseguirmos no final do ano com que 4, 5 miúdos se consigam fixar na equipa A, já é muito gratificante e já é muito bom, porque mais cedo ou mais tarde as equipas vão se ter que capacitar, que vão ter que apostar mais na formação, porque em termos de ordenados isto está, não é, eu não quero dizer com isto que os jogadores não mereçam, mas neste momento no Fiães está quem quer. Ninguém foi obrigado a assinar papéis nenhuns, nem a ir para o Fiães. Agora, se fosse eu que mandasse, eles tinham todos, em vez de ver jogadores a serem transferidos por 120 milhões, podiam dividir um bocado o mal pelas aldeias, e então esses miúdos que andam aí na formação, que enquanto os outros são profissionais, e estes trabalham 9 horas e 10, e outros trabalham das 10 às 6 da manhã, ou das 6 às 2, esses é que haviam de ser bem remunerados também, e esses é que dão valor. Porque nós às vezes estamos a fazer treinos em que ficamos bastante condicionados, porque temos tudo, desde trolhas, carpinteiros, pistoleiros, doutores, professores, e tudo é desgastante. E muitas vezes temos que nos colocar do outro lado para saber qual seria o nosso tipo de comportamento, porque nós, quem pode manda, e quem manda exige. E eu às vezes também reconheço que sou exigente demais, mas depois coloco-me do outro lado e digo, pá, afinal ele tinha razão, ele está tão cansado e agora teve provas, ou teve a estudar, ou teve a trabalhar, enquanto um jogador profissional não temos que exigir o máximo deles. Ali muitas vezes tem que estar com a cabeça limpa, não é? Enquanto que aqui, depois de uma jornada de trabalho, é complicado, não é? Tudo é muito complicado. Depois a hora dos treinos, e depois chegar tarde a casa, e depois no outro dia mais uma carga de trabalho. Eu coloco-me no lugar deles e digo, realmente alguns andam mesmo por gosto mesmo, porque o ordenado que eles ganham, se me disserem que é muito para um clube da primeira distrital, acredito que sim, mas eles mereciam todos muito mais. Adolfo, a equipa B, no fundo, vai ser um trampolim para a equipa principal, é esse o objetivo? Sim. Dar competição aos jovens, não é? Para que eles possam ganhar maturidade. Acima de tudo,
a ideia que nós temos é ambas as equipas treinarem da mesma maneira, da mesma forma, a nível posicional, tudo isso, a nível de movimentos, tentar o mais aproximadamente possível porque os plantéis vão ser muito curtos. Vai ser uma A com 18 e uma B com 18, automaticamente com castigos, com lesões, é muito mais fácil. O B está muito encostado ao A, porque ali neste momento eles começam com um B, mas ao fim de 2, 3 jogos podem estar no A perfeitamente. É uma questão, muitas vezes é preciso ter sorte também, com castigos, com lesões, com tudo isso, mas estão muito próximos e é isso que eles têm que pensar. Se eu estou aqui, se eles treinarem no sintético e treinarem na relva, só tem aquela parede a dividir. E eu posso muito facilmente, se com o meu trabalho e a minha dedicação, posso chegar lá e depois de estar lá é uma questão de oportunidades, acima de tudo aproveitarem e usufruírem daquilo que tem neste momento o Fiães, que tem umas excelentes condições e aproveitarem para fazerem aquilo que gosto, porque eu continuo a dizer, ninguém está lá por obrigação, então todos têm que estar todos por paixão. O clube neste momento está a reorganizar-se, pode dizer que é um clube diferente, com o Paulo Lima à frente, uma estrutura quase que diríamos dentro do amador, porque aqui estamos a falar de pessoas que têm outra atividade profissional, mas é um clube quase em termos de organização neste momento profissional, está completamente diferente. Agrada-lhe aquilo, o trabalho que está a ser feito também, com essa remodelação em tudo, não só na parte técnica, mas na parte organizacional, como deve funcionar um clube? Sim, eu às vezes falava com alguns diretores e tenho uma enorme estima por todos aqueles que passaram pelo Fiães, inclusive o seu ex-presidente, o Sr. Lino, tinha uma relação fabulosa com ele e mantenho, é meu amigo. Um homem que passava ali dias e dias e dias e ia ver a formação de Fiães, às vezes às 9 da manhã, já estava lá a vender uma rifa, sábado à tarde estava lá, ao domingo de manhã antes dos jogos já estava lá, mas aquilo notava-se e falava-se às vezes com alguns em termos de organização, não era um clube, porque eram todos amadores. Agora com o diretor desportivo, o nosso coordenador, o Telmo, eu penso que sim, penso que também temos essa obrigação. Depois de estarmos lá, também temos de ser capazes de fazer melhor. E, acima de tudo, organizar um bocado, porque os balneários são top, mas eu não posso ter só para dar um exemplo, não posso ter o posto médico a 100 metros do balneário, ou as bolas muito longe do balneário, não. Tentarmos aproximar tudo. Eu não sou o dono da verdade, da razão. Antes de eu dizer alguma coisa, acima de tudo sei ouvir, e aquilo que o Presidente tem feito neste momento juntamente com a sua direção, e quando falo no Presidente é a pessoa que está à frente, pronto. Mas, é o líder de uma equipa, não é? Mas não nos podemos esquecer de toda aquela massa que o rodeia. Eu espero que não fiquem muitas vezes, porque eu só falo no Presidente, não, eu estou a falar no Presidente, mas ao falar dele falo de toda a sua equipe. E eu tenho ido lá todos os dias depois do trabalho, passo lá 10 minutos, um quarto de hora, às vezes vou lá ver, e vê-se o empenho das pessoas neste momento no tratamento da relva, na limpeza dos balneários, na tentativa de organizar, ter uma sala para organizar qualquer coisa, para ver um jogo, para falar com os pais, tudo isso, e isso é muito importante. E mesmo a parte da rouparia, acho que sim, acho que estão só consegue quem tenta, e eles neste momento estão a tentar. Tem a ver também com uma organização na parte técnica completamente diferente, uma aposta num clube que é dos que tem mais atletas no Distrito de Aveiro, é preciso dizer-lo, Fiães, nos diversos escalões de formação, e aqui também há uma alteração substancial no quadro técnico, com pessoas qualificadas para que esse projeto possa ser ainda maior e ter outra visibilidade. Sim, eu ao dizer isso também espero que as pessoas que estavam lá que não fiquem chateadas, porque eu digo que neste momento temos, até no futebol feminino, eu não posso ser impostor nem mentiroso se me disser que eu tenho muita paixão pelo futebol feminino ou pelo futsal, eu estou a ser mentiroso, mas depois de ver a dedicação, a força de vontade que as pessoas têm, a capacidade e a qualidade das pessoas dos treinadores que estão neste momento a entrar no Fiães, desde o treinador dos juvenis, dos iniciados, dos júniores, do futebol feminino, do futebol de formação, que é impressionante a quantidade, o número elevado de miúdos que tem. Só fico satisfeito, porque quanto mais bem preparados chegarem, independentemente de ser eu ou não, quanto mais bem preparados chegarem lá acima,
mais fácil é para quem está lá a lidar com eles. E se a formação souber qualidade, muito mais qualidade teremos numa equipe sénior. Agora, se no futebol 7 Fiéis tem sido muito forte, no futebol de 11 conseguiu, porque fez um trabalho fantástico, os iniciados que conseguiram a manutenção, os juvenis tinham uma excelente equipa, mas depois houve uma altura também com os júniores, que infelizmente nos últimos 3 anos não é das melhores gerações, mas é aquilo que nós temos de ter respeito. Quer o Argoncilho, quer o Sanguedo, quer o Lobão, nós muitas vezes dizemos, ou tentamos denegrir um bocado a imagem desses clubes, mas em todos os clubes há bons jogadores. E se analisarmos o Fiéis, o Argoncilho tem 3, 4 meses com grande qualidade. Agora, o Lobão é a mesma coisa, o Sanguedo é a mesma coisa, e é isso que nós temos que aproveitar os melhores, não faltar ao respeito a clube nenhum, acima de tudo aqueles clubes vizinhos, manter uma boa relação com eles, porque se nós tivermos qualidade, e os júniores o ano passado não desceram, porque só para manter o raciocínio, os júniores não desceram o ano passado porque houve alargamento, e este ano tiveram muitas dificuldades, e então tiveram-se correr dos juvenis, e os juvenis acabaram por morrer, tinham uma equipa fantástica, mas estou a ficar satisfeito da maneira como, porque quanto mais qualidade houver a nível de treinadores, mais nós aprendemos, e eu estou aqui para aprender. E se há coisas que eu gosto de falar, não ligo muito, ou às vezes falo assim demasiado de futebol, toda a gente percebe futebol, e eu acho muito bem que toda a gente, hoje há centenas de jogos que dá na televisão, toda a gente percebe futebol, mas fico satisfeito quando converso com treinadores que sabem aquilo que estão a dizer. Uns falam a pensar que são, outros não, outros são mesmo e falam um pouco. Adolfo, olhamos agora para o campeonato propriamente dito, que vamos ter pela frente. Se já o disse atrás, se o ano passado se dizia que tínhamos um campeonato equiparável a uma 3ª divisão nacional, com os históricos que se vêm para esta época, históricos mesmo, porque não só da Aveiro, mas também do país, que já estiveram noutros patamares, na divisão principal, inclusive, vamos ter aí um campeonato estupendo, pelo menos é expectável que assim seja. Depois, em termos práticos, até pode não ser, mas em termos objetivos, olhando às movimentações dos clubes que estão a fazer neste momento, ao apetrechamento dos plantéis com jogadores de qualidade, teremos aí um campeonato extremamente competitivo e de luta até ao fim, como o ano passado aconteceu. Sim, é verdade, mas eu ano passado, quando vim à rádio, penso que não me enganei em nome nenhum ou em clube nenhum que iria ficar lá em cima. Desde o Oliveira do Bairro, o Águeda, o Espinho, o Alba e o Pai Vence, tinha o Fiéis e depois era o União de Lamas, o qual eu tenho um enorme gosto por aquele treinador que está lá, o meu amigo o Miguel. Luís Miguel, que é uma grande pessoa também. O Luís Miguel, que eu tenho muito respeito, e fiquei muito feliz por ter ficado à frente dele. Foi das coisas que mais gozo me deu, foi porque ele andou-me sempre a picar e somos muito amigos. Tenho uma paixão por aquele clube, que é um clube que tem umas condições fantásticas também, mas este ano, ainda ontem eu ouvi uma entrevista do meu amigo, que eu considero meu amigo e que tenho muito respeito e consideração, que foi um grande amigo meu e continua a ser, mas sempre tive um carinho especial por ele, o Sr. Rodrigo Nunes, em que ele diz que este ano o Feirense vai jogar muitas vezes à sexta ou sábado e que ao domingo estará lá para ver jogos, porque vai ser um campeonato fantástico, desde um Espinho Beira-Mar, um Lourosa Espinho, Lourosa Beira-Mar, aquilo vai haver jogos em que eles, em vez de terem jogos da Primeira Liga em que tem 100 pessoas, podiam ter aqueles jogos, mas aí também tinham que fazer um protocolo com a EAFA-TV, porque os direitos são da EAFA-TV, mas espero que sim, espero que vá muita gente ao futebol, que acima de tudo que saiam de lá com um prazer de terem visto um bom jogo, porque vai haver derbys fabulosos mesmo. Adolfo, eu sei que ainda é cedo para se fazer estas análises, até porque o que vamos sabendo é por aquilo que vamos lendo, não muito mais que isso, antes das equipas se apresentarem, mas daquilo que vai ouvindo, daquilo que vai conhecendo, até pelas relações que tem também com outros clubes, quem é que, na sua perspectiva, vai lutar pela subida de divisão? Podemos dizer aqui 7, 8 equipas sem medo de exagero? Sim, mas é que eu não tenho problema nenhum em dizer esses nomes. Agora, é lógico que só pode subir uma. Há equipas fortíssimas. O Rosa, até pela tradição, pelo clube que é, pela massa humana que envolve, tem uma excelente equipa. O Beira-Mar
o meu amigo Zé, que eu também me dou muito bem, o treinador do Beira-Mar, e ainda agora conversou com jogadores de nome também. Outro candidato, e depois com a massa humana também, depois é coincidente. Eu penso que as duas massas humanas que mais se vão notar são amarelas e pretas. É capaz, o Espinho vai se bater muito bem, o Espinho tem uma excelente equipa também. O Bostelo, para mim, com os reforços vai ser uma agradável surpresa também, sem dúvida alguma. Os Moris, por aquilo que vou ouvindo, mais um sério candidato. Depois temos o Alvarenga, só pelos nomes que vamos ouvindo e por ser um assado e por aquilo que se ouve, é um investimento louco, é um sério candidato também. E depois ou vamos para o Alvarenga no dia anterior ou chegamos lá já mal dispostos. O Lamas tem um bom plantel, mas penso que, independentemente de ter um treinador excelente e ter alguns jogadores que eu não posso esquecer, o meu amigo, o enorme Pedro Justo, penso que não se vai conseguir infiltrar. E outra equipa que é uma séria candidata é o São João de Bé também. Apesar de não conhecermos o Oliveira do Bairro, que é sempre uma equipa forte, o Alba também, o Paivense. Mas o São João de Ver faz parte desse lote dos candidatos à subida. Podemos dizer que Lamas, São João de Ver, Paivense, Oliveira do Bairro são o grupo dos segundos, digamos assim, não é? Sim, eu por fora, digamos assim. Eu penso que sim, porque nós estamos neste meio, mas às vezes o serem vizinhos, às vezes estar nos muitos problemas. Muitas vezes podemos ir em primeiro e o outro ir em último e as equipas batem-se e quando damos por ela o último dá a ganhar ao primeiro. Torna-se a ver muitas vezes tem a ver com a rivalidade, com a vizinhança, com a vontade dos jogadores, mostrar às massas adeptas, mas um candidato mesmo forte, eu acredito que seja o Bostelo, o Lourosa, o Espinho e o Beira-Mar. Esse aí. Depois tem uns Moris, o Milheirense também reforçou bem, o São João de Ver muito forte, o Lamas anda por ali também, não acredito que consiga andar lá a ombrear com os tubarões, e as outras equipas não conheço, mas acima de tudo acho que são essas os mais potenciais candidatos à subida de divisão. Temos aqui logo um leque de interesse, Adolfo Teixeira, muito importante nesta competição, que tem a ver com todos os jogos que podem ter casa cheia, ou pelo menos perto disso. Porquê? Porque já falamos de 7, 8 equipas, 9 que vão andar a lutar pela subida. Depois, daí para baixo, temos as outras que são os derbys do Concelho de Santa Maria da Feira, que também são muitos. Isto vai trazer naturalmente uma importância competitiva diferente a este campeonato, mas também um interesse grande para os adeptos preencherem as bancadas dos campos, não é? Isso depende também da classificação em que estejam esses clubes. Por isso, mas um derby é sempre derby, é sempre possível, não é? um derby São João de Pode ser um derby regional também, que temos aqui vários, não é? Um Lourosa Espinho é derby regional. Sim. Por exemplo, um derby interessante, um São João de Bé Fiães, se as equipas estiverem bem classificadas, é lógico que vai meter muita gente. Mas Fiães Lourosa, por exemplo. Sim, mas se não estiverem muito bem classificadas, só podem ir só se for para me beberem. De resto, mas tudo tem a ver com a classificação. Eu penso que se o Fiães andar bem, coloca muito mais gente, o São João de Bé também, o União de Lamas também. Lourosa é sempre aquilo, quer fora, quer em casa. O Espinho também é a mesma coisa. O Beira-Mar, este ano, por aquilo que eu vi, inclusive a final da taça, aquilo foi fantástico, foi um jogo. É um apoio brutal, é uma coisa inexplicável, e nessa altura o Beira-Mar ainda estava a competir na segunda divisão distrital, é preciso dizê-lo. Uma coisa que eu fiquei espantado, que ainda eram muitas equipas da Liga Principal, e podemos dizê-lo à vontade, que tivessem aquele apoio do princípio ao fim que o Beira-Mar deu aos seus jogadores, tanto no Municipal de Aveiro como depois em Vagos. Uma coisa, mesmo quando estava a perder, eles nunca regatearam o esforço. Aliás, viu-se uma coisa que eu na altura, que estava na transmissão para a AFA TV, tive a oportunidade de dizer, que é elogiar, porque nós gostamos muito do fair play, e fala-se muito de fair play, mas depois em termos práticos vê-se pouco. Eu vi os jogadores do Águeda a ir bater palmas à claque do Beira-Mar no fim do jogo, que é uma coisa... Eles próprios sentiram aquilo. Sem dúvida alguma. O Beira-Mar, se não estou em erro, sofre gol aos 65 minutos. Sim, 1-0. Muito adiantado. Faltavam 25 minutos para terminar o jogo. E eu não me lembro de haver uma pausa para qualquer coisa.
ouvi constantemente durante esses 25 minutos as pessoas empolgadas a cantar pelo Beira-Mar. A massa adepta do Águeda também teve um comportamento fabuloso. Mas apesar de estar a ganhar, ficou um bocadinho atrás. Sim, porque a paixão depois pelos jogadores do Beira-Mar depois foram buscar forças, que eu lembro-me do ponta de lança, o Cílio acabou a central com os jogadores a saírem debilitados, já com câimbras, outros a entrarem depois já em tempo de desconto, que mortos completamente, a mancarem. Mas eram tudo, mas tinham aquele 12º jogador a apoiá-lo. Foi fabuloso, foi. Então a coisa que mais me fez sentir foi uma equipa que está a perder, a faltar 25 minutos, por norma os adeptos desacreditam, e ali não, ali foi totalmente contrário, foi 25 minutos, parecia o Borussia Dortmund, parecia aquela casa cheia. Foi dos jogos que eu mais adorei em termos, não pelo jogo em si, mas acima de tudo pela moldura e da maneira como toda a gente se entregou ao espetáculo, não é? Sem dúvida alguma. Podemos estar em perspectiva de um campeonato que vai ter naturalmente muitos motivos de interesse, Adolfo, particularmente olheiros, porque já se olha para esta divisão de forma diferente, digo eu. De antes, quando se falava na primeira divisão distrital, muitos olhavam com sentido um bocadinho depreciativo, aquilo é distrital, os pontapés para o ar. Hoje em dia, olhando aos atletas que a compõem-se, alguns inclusive que já passaram por outros palcos, e a qualidade do futebol que se pratica, digamos assim, é também um canto apetecível desta primeira divisão distrital de Aveiro. Sem dúvida alguma, e até vemos por aí, porque há muitos jogadores atualmente que pertencem à Associação do Porto que começam a ver a Associação de Futebol de Aveiro com outros olhos, porque em termos de visibilidade há muito mais visibilidade para os jogadores da primeira divisão de Aveiro do que às vezes a segunda divisão. Porque enquanto os jogos... Também pela questão da AFA-TV, não é? Exatamente, tudo tem a ver com a AFA-TV, e se analisarmos, e por aquilo que eu tenho falado com várias pessoas, a Associação de Futebol de Lisboa, a Zona de Lisboa, é das partes do país que mais jogos vê da AFA. E isso é muito importante, porque todos esses jogadores acabam de ter uma visibilidade a nível nacional. E com tanta juventude que anda aqui, e nota-se que agora miúdos daquela zona de Boa Vista, leixões da formação, querem vir para a Associação de Futebol de Aveiro, precisamente para tentarem uma rampa de lançamento, porque em termos de televisão, um trabalho fabuloso, e isso só lhes dá, porque nós muitas vezes nem conhecíamos quem era o Zé nem o Kim, e então estamos a ver a AFA-TV e dizem, olha, afinal ele joga aqui, pá, deixa-me ver. Eu, por acaso, ainda aqui há dias colocaram um vídeo sobre o Tiago Osório, que foi uma jogadora no São João de Ver, e aquilo é deliciante ver aqueles pequenos pormenores, tudo em jogos da AFA-TV, e qualquer jogador, por acaso o Tiago Osório até é bom jogador e caminha bem, mas em todos os jogos há jogadores menos dotados tecnicamente em que tem um pormenor ou outro, porque com os jogos que deram na AFA-TV, e esse jogador menos dotado tecnicamente conseguiria fazer um vídeo fantástico com pormenores muito bons, porque a AFA-TV ajudou todos os clubes, ou está a ajudar neste momento todos os clubes a terem visibilidade e todos os clubes a crescerem, mesmo a nível de patrocinadores, porque é muita visibilidade mesmo. E ajuda de que maneira aos técnicos também, porque sabendo das limitações que têm em termos financeiros também, para visionar os jogos do adversário é uma ferramenta importante, não é? Podem vê-los gratuitamente, e também ser o próprio técnico a analisá-los, que é sempre diferente, não é? De ter, por muita confiança que se tenha, e também digo eu que pode ser um fator importante para o técnico motivar o jogador, porque sabe que ele está a ter essa projeção e essa visibilidade. Não quero dizer que ele dê mais, mas é capaz de dar mesmo, digo eu. Sim, e nós víamos quando chegámos ao treino na terça-feira, dizíamos o Léo, que marcou que foi considerado o melhor golo, o Osório, que marcou grandes golos, o Renato Maia, e chegava à terça-feira com aquele egozinho, todos contentes, era o golo mais votado, viste aquele golão, toda a gente falava daquilo, porque eu sou-lhe sincero, ver os 90 minutos num jogo, houve um jogo em que me deliciou bastante, foi um dos jogos que nós mais bem conseguido, foi em Paiva, em Oliveira do Bairro. Em Oliveira do Bairro, em Águeda, ganhámos 3-0, mas a Estrelinha também esteve do nosso lado, mas a sorte também dá-me um trabalho e nós procuramos, mas deu-me um prazer enorme ver aquele jogo com pormenores fabulosos mesmo, porque se o jogo fosse corrido, mas infelizmente ainda há muitas paragens, depois não há bolas, depois há massagistas que infelizmente têm problemas ou de ossos, ou de artrose, ou artrites, e
caminham tipo pinguins e depois caiam numa área, cai outro na outra. Nós não gostamos muito quando estamos a perder, mas quando estamos a ganhar nós até gostamos, até dizemos ao massagista para ele tropeçar sozinho, claro. Qualquer coisa. Isso faz parte do futebol. Mas uma coisa que eu não consigo é estar ali 90 minutos, às vezes com as paragens. O que é que nós notamos mais? Às vezes o pequeno pormenor, os lances de bola parada que são importantes, porque se nós tivermos, esta é a minha ideia, se estivermos só muito focados com uma equipa adversária, nós deixamos de ser nós próprios. E deixamos de fazer aquilo, deixamos de pôr em prática a ideia do treinador e pomos em prática a ideia do adversário. Não é? Jogamos em função do adversário, porque muitas vezes os observadores vão ver os jogos e trazem papéis com tanta coisa ali escrita, porque nós às vezes, quando se levanta alguém do banco de suplentes e equipa adversária, nós temos que levantar um também para o ir marcar no aquecimento, porque ele até no aquecimento é bom, e nós ficamos ali um bocado presos, porque se estamos a valorizar em demasia a equipa adversária, nós já vamos entrar cheios de frio, de fome. Distraídos, não é? Exatamente, porque é bom para ver o pequeno pormenor, se joga do lado direito e só foge para dentro do pé esquerdo, isso sim, mas os jogadores é que têm que ser inteligentes e também têm que observar isso, porque se nós estivermos a falar sobre o jogo, sobre os jogadores 1 a 1, se começarmos um jogo às 3, começarmos uma palestra às 2 menos 10, não chega. E as minhas palestras são sempre 5 minutos com 2 anedotas pelo meio. Nós chegamos a uma altura em que está toda a gente a bocejar. E é a pior coisa que há quando estamos a falar com os jogadores, alguém abrir a boca. E vão para dentro do campo já sem ideias Sim, nenhumas. É verdade, é focar, é durante a semana e depois é focar no ponto essencial, e depois é a qualidade lá dentro deles é que vai definir os jogos. Eles é que têm que ser inteligentes, porque certeza absoluta que ninguém treina o Messi para ele fintar 10 e marcar golo. Claro. Agora, eu também gostaria de ter um Messi na minha equipa, porque eu não me importava, não me importava de entrar, ou o Cristiano Ronaldo, de entrar dentro de campo para lhe dar um abraço. Claro. E era sempre bem jogado. Agora, a vida é assim mesmo, mas mais uma vez os parabéns à IAFA, porque tem feito um trabalho fabuloso. Adolfo, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui de coração aberto, como sempre, e a lançar as ideias para este projeto do Fiéis, e espero que tenha sucesso, tal como tem acontecido por onde tem passado, e dizer-lhe que as portas estão sempre abertas para o receber, até porque falar consigo é uma coisa fantástica. Muito obrigado. É meu nome pessoal, e agora queria dar um beijinho especial à minha esposa e à minha filha, que tem de estar sempre do meu lado. Um abraço especial aos meus sócios e à minha firma, porque me têm ajudado bastante, e têm-me ajudado a fazer aquilo que eu mais gosto, e a vocês, e no seu caso, Paulo Sérgio, muito obrigado mais uma vez por tudo, e sempre precisar, eu estarei disponível, nem que seja para contar nos filmes também. Muito bem, já é bem bom estar consigo para ouvir essas histórias que tem para nos contar. Adolfo Teixeira, muito obrigado também da nossa parte. Fechamos esta edição do Hora de Ponta no regresso a casa da RCF. Já sabe, amanhã estamos de volta com outros motivos de interesse. Até lá.